Bom dia, amigos, irmãos e irmãs presentes nessa manhã de domingo. Mais uma vez, uma satisfação imensa poder estar falando aos queridos amigos e rogo a Deus nesse momento que me concedeu essa palavra, que me permita trazer até vocês essa maravilhosa lição do Evangelho desta manhã. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão, do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, o item 16. Esta página foi recebida pelo nosso irmão Simeão em uma reunião mediúnica, e essa belíssima mensagem para a nossa reflexão desta manhã identifica São Simeão como um apóstolo de Jerusalém, identificado também como um líder judeu cristão e um dos 70 profetas e doutores que fizeram parte dessa pleiade responsáveis para divulgar a palavra do Cristo Jesus, e foi precedido por Tiago, como nós já conhecemos, reconhecidamente também como justo, e viveu entre os anos de 62 e a 107 antes de Cristo. E o maior desejo de São Simeão, na época, apesar já da sua idade avançada, era conhecer o Messias tão anunciado. E para a sua glória, ele teve o prazer de conhecer o menino Jesus, ainda muito pequenino, quando seus pais o levaram até o templo, e lá ele teve um encontro casual, entre aspas, porque talvez isso já tivesse sido previsto por esta espiritualidade desde aquela época, para esse encontro maravilhoso com o Cristo Jesus. E o que moveu então Simeão a divulgar, a permanecer na sua fé, na sua crença cristã, de que realmente ali estaria o Messias prometido. Então nós iniciamos o nosso estudo refletindo a respeito nessas palavras de Jesus, que abre então esse item 16, essa mensagem maravilhosa, quase como um hino de amor, de poesia, de leveza para os nossos corações e para os nossos sentimentos, abrindo os nossos olhos e o nosso entendimento para a mensagem do Cristo. E que vem nos advertir com muita propriedade a respeito do seguinte: essa página inicia com Jesus dizendo que, porque muitos de vocês dizem Senhor, Senhor, mas não fazem aquilo que eu mando. Então Simeão, refletindo a respeito dessas palavras do Cristo, porque muitos dizem Senhor, Senhor, e ele faz esse questionamento, que não entrarão no reino dos céus. Basta eu ficar repetindo diuturnamente a palavra Senhor, o Cristo, o Deus, somente ficar nessas palavras, porque nós estamos nesse momento falando somente palavras soltas, palavras ao vento, que se disseminam em poucos momentos, mas não é aquilo que vai no nosso íntimo, aquilo que vai no nosso coração. Então, dessa forma, nós somente usando palavras soltas, não é isto que vai agradar a Deus. Nós sabemos, através do estudo da doutrina espírita, e aquilo que nós refletimos aqui nas quartas-feiras, nos estudos, aos domingos, que tudo aquilo que nós falamos dirigindo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, além de palavras, tem que ser comprovada pelo nosso coração, pelo nosso íntimo. Nós temos que comprovar essa verdade deixada pelo Cristo.
E nem sempre esse balbuciar que nós comumente nós usamos é acompanhado pelos nossos atos. Na maioria das vezes não é assim que as coisas acontecem. Nós nos damos por satisfeitos de nós dizermos poucas palavras, mas não é aquilo que o nosso coração está sentindo. Eu não ajo conforme aquilo que eu falo, que eu prego, que eu leio, que eu ouço aqui dentro da casa, porque a mudança tem que vir dentro de nós, dentro de cada um de nós. E um questionamento, então, é feito: como que nós vamos reconhecer os verdadeiros cristãos? Se nós queremos ouvir a palavra do Mestre Jesus, se nós estamos, como se diz na gíria, a fim de ouvir as palavras do Cristo, como é que nós vamos nos identificar como cristãos verdadeiros? Primeiramente, meus irmãos, pelas atitudes em relação ao nosso próximo, pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos, pela nossa vivência real dos ensinamentos do Cristo. Então nós temos que refletir muito a respeito daquilo, das palavras que nós usamos durante o nosso dia, nas orações que nós fazemos, se aquilo que eu estou lendo, que eu estou falando da boca para fora, se realmente eu estou praticando com os nossos irmãos, com o nosso próximo. E o próximo mais próximo sou eu própria, né? É a mim, então, que eu tenho que estar desperta, que eu tenho que estar consciente daquilo que eu estou dizendo com aquilo que eu estou fazendo, da maneira como eu estou agindo. Nós lembramos aqui o apóstolo Paulo, que mesmo jogado numa cela fétida e fria na sua época, ele manteve-se sereno e senhor da sua liberdade, que o Cristo estava dentro do seu coração, estava nas suas atitudes e nos seus ensinamentos. E o verdadeiro cristão, meus irmãos, então, ele vai se revelar pelas suas atitudes íntimas, pelo esforço que nós vamos fazer para nós vencermos as nossas maiores dificuldades. E quando nós falamos em vencer as nossas dificuldades, nós vamos pensar: mas é muito difícil. Eu não vou conseguir. O que eu vou fazer para eu transpor essas dificuldades e agir conforme o Cristo quer que nós sejamos os bons cristãos? Os atos de devoção alheias, fora, elas são muito bonitas. Essa exteriorização do amor a Jesus, a Deus, a espiritualidade, mas sem o sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade e dos nossos vícios, que são os nossos maiores empecilhos para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, nós temos que pensar muito, muito a respeito disso. E nós temos essa força interior que nós vamos encontrar dentro dos ensinos do Cristo e dentro da doutrina espírita, que vai nos orientar sobremaneira de como nós vamos agir, como nós devemos fazer para sermos bons cristãos. Não é porque eu estou aqui nessa tribuna também que eu vou dizer que não tenho defeitos. Sim, todos nós temos inúmeros defeitos. Apenas me foi dada a incumbência de trazer hoje essa palavra do Evangelho através de um estudo, mas muito mais será cobrado de nós que conhecemos hoje essa grande verdade do Cristo, para nós agirmos no bem, para nós agirmos dentro da moral do Cristo
e superarmos todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, quer de ordem interior, pessoal, ou em relação aos nossos irmãos, ao nosso próximo, à nossa família, ao meu local de trabalho, enfim, onde eu estiver. E Simeão, então, ainda questiona, e qual é, então, a vontade do Pai, já que nós temos que superar tantas dificuldades? Simeão questiona, então, qual seria a vontade de Deus, qual é a vontade de Jesus, né? E sobremaneira de Deus, nosso Pai, Criador do universo, e que está em toda parte, em todo lugar, mas principalmente deve estar dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo. E essa vontade é que ela se realize através que nós nos comportemos como verdadeiros cristãos e que nós façamos todo o bem possível nos termos ensinados por Jesus, não importando a qual religião nós pertençamos. E nós sempre enfatizamos aqui que todos são muito bem-vindos a essa casa de Jesus, não importando a sua religião. O objetivo da doutrina espírita não é criar os seus seguidores materiais aqui dentro da casa espírita, mas assim todos aqueles que possam vivenciar as lições do Mestre Jesus em seu coração. E não é o título religioso que nós somos detentores hoje que nos levará ao Pai, mas sim, como já falei, as nossas obras, aquilo que nós fizermos de cunho moral e espiritual em nosso favor e em favor do próximo. E na lição de hoje, esse texto do Evangelho ele é um pouquinho longo, então eu convidaria todos retomarem em casa essa maravilhosa lição do seu capítulo 18, no item 16, e que Simeão ele vai falar sobre a história do cristianismo usando uma metáfora. Uma metáfora é uma comparação que nós usamos com alguma coisa mais fácil, mais próxima de nós, e trazemos para o nosso conhecimento. Isso a gente usa muito dentro da língua portuguesa, para que os alunos possam aprender. E Simeão usa então, e como Jesus também, usa dessa metáfora trazendo a árvore do cristianismo até o nosso conhecimento, que é comparada à árvore da vida, que com os seus galhos dessa árvore frondosa, e aí até eu me emociono com essa página do Evangelho, que é realmente uma página belíssima. É uma página de amor, é um hino que canta aos nossos corações, aos nossos sentimentos, para que nós possamos, de uma maneira muito fácil, compreender essa lição que Jesus tanto divulgou para nós, e hoje ainda mais de 2000 anos, nós não temos ainda a capacidade de poder entender. E esses galhos dessa árvore, destinados ainda a abrigar muitos de nós, viajores, cansados do caminho, de nós padecermos tantas aflições na nossa vida, de ordem, como disse a nossa página, que o nosso querido amiguinho colocou na introdução, as nossas doenças, aquilo que nós estamos sofrendo na carne, que é reflexo, muitas vezes, dos nossos pensamentos, na sua grande maioria, dos nossos próprios pensamentos. E nós, muitas vezes, cansados desse nosso caminhar, de sofrer doenças, de sofrer desavenças dentro do lar, tantas coisas, enfim, que nós passamos no nosso dia a dia, e que nós acabamos cansados, desanimados, meio curtidos com essa dor.
Mas ele afirma que os frutos dessa árvore da vida são frutos de esperança e de fé. E vamos imaginar essa árvore da vida estendendo os seus galhos de amor, de paz, de harmonia para todos os lados, para todas as pessoas. Todavia, essa árvore frondosa do cristianismo, que produz os frutos da esperança, da fé, ainda não é compreendida por muitos de nós. E que muitas vezes nós achamos que sentados à sombra da árvore, nós já vamos estar fazendo aquilo que nos compete. Engano nosso. Por nós não percebermos a qualidade, a riqueza desses frutos, se estendendo, se expandindo sobre nós, das suas substâncias que podem nos trazer para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para o prazer da nossa alma, é muito mais fácil eu ficar sentada à sombra da árvore, tocando viola, de papo para o ar, seria muito bom, né? Seria bem interessante para nós. Não que o lazer não faça parte da nossa vida, faz sim, nós temos que ter o lazer, mas nós temos que ter também a fé, a esperança, que não podemos deixar em nenhum momento morrer dentro de nós. Então, nem todos os que se dizem cristãos, em realidade, não o são, pois muitos buscam amoldar os seus frutos às suas conveniências materiais, usando-os para, muitas vezes, o nosso próprio interesse pessoal. A nossa própria atitude de um ser ainda muito imperfeito que nós somos, senão nós não estaríamos aqui nesse plano, nós já estaríamos num planeta bem mais adiantado. E muitas vezes nós somos extremamente rebeldes e que nós não sabemos de maneira nenhuma usarmos todos esses recursos da alma para nós podermos ver, para nós podermos sentir, principalmente dentro de nós, apalpar, até podermos sentir o perfume dessas palavras do Cristo, esse aroma dentro de nós. E desse modo o cristianismo, para muitos, se tornou uma árvore improdutiva, ou produzindo maus frutos, e Simeão nos convida ao cultivo dessa árvore como a Jesus plantou, regando-a com seus ensinos, dando-lhe o adubo dos seus exemplos durante o seu viver em um mundo material e imperfeito, mesmo percebendo e sabendo que muitos dos seus seguidores a deixariam sem cuidados e mutilariam essa árvore. Então, momento de reflexão. Porque nós, sabendo de todas essas verdades do Cristo, nós não seguimos os seus passos. Nós deixamos do lado, porque nós somos ainda muito comodistas. Nós queremos que venha a mim o reino de Deus, de Jesus, da espiritualidade, mas o que é que eu estou fazendo para merecer esse reino de amor, de paz e de justiça, para poder desfrutar desses frutos abençoados da árvore do cristianismo que Jesus nos deixou? Vamos pensar, meus irmãos, que isso faz mais de 2000 anos e nós aqui ainda estamos patinando. O que será que nós precisamos fazer? Seus frutos generosos caem em abundância para nos atender a todo momento. Muitas vezes nós, cansados, que desejamos chegar ao nosso destino, e por isso esses frutos
mesmo por nós, devem ser distribuídos a todos na sua pureza cristã, sem deturpações, sem querer adequá-los às conveniências individuais e sociais de cada um de nós. Cada um de nós deve esforçar-se para adequar-se a esses frutos, estudando-os, analisando-os sempre dentro do contexto geral da mensagem do Cristo, porque só assim seus frutos poderão ser apreciados e desejados por todos nós. E só assim, meus irmãos, eles terão a função de cumprir e de tornar a essa nossa humanidade ainda tão imperfeita, egoísta, materialista, orgulhosa, numa humanidade fraterna, solidária, progressista, no bem de todos e para todos. Que nós, espíritas, nós possamos divulgar esses ensinos de Jesus à luz do Espiritismo, usando os recursos hoje para nós disponíveis, os estudos, as preleções, o Evangelho, os livros da codificação espírita, o atendimento fraterno, o atendimento do amor, o Evangelho de Jesus no lar, mas principalmente através do exemplo, pois aquele que possui uma fé consolidada na razão e inspirada no amor maior, não pode ser inoperante. Cristão não é um rótulo de uma religião, mas, acima de tudo, a nossa vivência interior. O Evangelho não é para ser lido e guardado numa estante como um enfeite. O Evangelho tem que ser, sim, detonado. Quanto mais usado, manuseado, suas folhas às vezes chegam a ficarem murchinhas de tanto nós usarmos. Ele tem que ser vivenciado e aplicado todos os dias de nossas vidas. Quando Jesus afirma que reconhece-se uma boa árvore pelos seus frutos, isso também está em Mateus, no seu capítulo 7, no item 20, é indispensável nós questionarmos quais os frutos que hoje nós estamos produzindo e se beneficiam de fato os nossos irmãos. O que é que nós estamos fazendo para nós e para os outros? Meus irmãos, e concluindo então essa reflexão dessa página do Evangelho, diante de Deus, nós só vamos obter méritos através de obras no bem, na paz, no amor que Jesus nos exemplificou divinamente. Muitas vezes, e não através de simples religiosidade. É no cristianismo, meus irmãos, que nós vamos encontrar todas as grandes verdades que nós precisamos para a nossa melhoria, para a nossa evolução, para a nossa compreensão e podermos assim disseminar que o Cristo veio nos exemplificar. Muita paz e muita luz a todos os meus irmãos.